Nós já estudamos o primeiro capítulo, então, para aqueles que nos visitam, se quiserem depois ver o que a gente já estudou, o que nós já conversamos aqui, está no nosso canal da Igreja Pura lá no YouTube. Então tem as duas palavras que já tivemos a respeito do primeiro capítulo. E hoje a gente vai ler o capítulo de número 2. Então, 1 Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler com você o capítulo todo. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre o que esse capítulo tem para nos dizer. 1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Olha só o que diz o texto. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, vamos repetir isso, um só Deus, um só mediador. Isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas, ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formada a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós temos aqui muitas coisas para pensar, para conversar sobre. E nós te pedimos que o Teu Espírito nos ajude a entender esse texto, nos conduza no entendimento da Tua palavra, Pai. É a nossa oração e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente refletir aqui sobre o texto que nós lemos, que, convenhamos, é um texto um tanto quanto complicado, principalmente a segunda parte, eu quero dizer algo para vocês. A palavra de Deus, ela não tem um compromisso com as nossas expectativas. Assim como o culto, ele não é para nós. Não é um lugar em que eu vou me abastecer como se fosse um posto de gasolina para mais uma semana. A palavra de Deus, ela tem compromisso com a vontade de Deus, e o culto é o nosso serviço a Deus, é a nossa entrega a Deus. E em meio a tudo isso, existe uma graça do Senhor que nos alcança, porque Ele é rico em generosidade, Ele é Deus bondoso, e aí Ele age no nosso coração, nos ensinando, nos dando direcionamentos, nos abraçando, nos envolvendo, né? Então isso tudo é parte da graça, da misericórdia, da bondade, da fidelidade do Senhor. Mas o objetivo nosso aqui é entregar algo ao Senhor, é adorar ao Senhor. E o objetivo da palavra não é satisfazer os desejos do nosso coração, né? Mas entregar a nós aquilo que é vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Então, quando nós nos propusemos aqui a estudar um texto, a gente se propõe, então, a observar tudo o que esse texto tem para nos dizer, não necessariamente só aquilo que seja mais interessante de ser falado, né? Nos últimos 2 domingos, nós discutimos o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo ele fala que existe dentro da igreja, que Timóteo era responsável por pastorear, a igreja de Éfeso, existia um problema muito grande ali. Eu até brinquei com o pessoal aqui, é como se você fosse chegar num emprego novo
E aí você tem uma primeira conversa com o seu chefe e ele fala assim, então, aqui o lugar é legal de trabalhar, é bom, mas é o seguinte, tem uma galera mentirosa, tem uma galera que não é nada honesta, tem uma galera que ensina coisa errada, tem uma galera que faz coisa errada, tem uma galera aí, inclusive, que, cara, eles foram entregues a Satanás, eles seguem ensinos de demônios. É basicamente isso o que Paulo faz com Timóteo quando Timóteo chega na igreja de Éfeso. Que Paulo manda ele para lá e ele fala assim, Timóteo, você está numa igreja cheia de falsos mestres, cheia de pessoas ensinando coisas que não são verdadeiras, pessoas que estão rejeitando a boa consciência, que estão naufragando na fé. Não sei, eu disse isso até, não sei como eu reagiria mediante a isso, porque normalmente num ambiente como esse a gente tende a dar um jeito de ir para outro. Mas Timóteo, ele fez algo que é o que Paulo diz para ele, perseverar na fé. Ele persevera e ele entende a responsabilidade dele de agir mediante as situações. Então, é uma questão de ação e reação também. Você tem a atitude, a ação dos falsos mestres e a reação daquele que compreende o que o texto bíblico vai chamar de sã doutrina, da palavra que é boa para ensino e é saudável para a igreja. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. O texto bíblico é para nós uma palavra que traz saúde para o nosso coração, saúde para a nossa igreja, saúde para a nossa família. Enquanto a falsa doutrina, o falso ensinamento, Paulo vai dizer para Timóteo que é como um câncer que corrói o corpo. Não são palavras minhas, palavra de Paulo na segunda carta a Timóteo. Ele fala assim, o ensinamento dos falsos mestres é como um câncer que corrói um corpo. Eu não sei se vocês já tiveram contato com pessoas que passaram pelo câncer, né? Nós até já perdemos pessoas na família. Gente, é um sofrimento muito grande, que não é só da pessoa, mas é de todo mundo que convive, de todo mundo que está ali perto. Então, nós não podemos, de maneira alguma, por um instante sequer, tolerar dentro das comunidades que se professam comunidades cristãs falsos ensinamentos. Porque se a gente fizer isso, ele vai ser como um câncer. Vai contaminar aqueles que estiverem dentro e, consequentemente, aqueles que estiverem chegando. Né? Então, o objetivo de Paulo para Timóteo é, Timóteo, combata o bom combate. Seja fiel às Escrituras. E a gente ouviu isso nas últimas duas palavras. E hoje a gente começa, então, a perceber que o texto agora não fala só com Timóteo, mas com a igreja de maneira geral. Certo? Então esse texto é um texto que é para nós também. Aqui nós temos instruções de Paulo para a igreja. Nós vamos iniciar pelo capítulo 2, mas as instruções elas percorrem todo o capítulo 3, 4, 5 e 6, né? E a gente vai aos pouquinhos percorrendo esse texto. Olha só, Paulo ele está então descrevendo uma vida moldada pelo Evangelho, denunciando as discussões inúteis dos falsos mestres, ensinando como é que se deve viver a vida, viver o Evangelho. E para isso ele não poderia ter começado com uma outra coisa a não ser a oração, não é isso? A primeira coisa que nós abordamos aqui no texto, o capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: antes de tudo, eu peço que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Detalhe, em favor de todas as pessoas. O objetivo de Paulo aqui não era listar todas as formas de oração. E nós sabemos que existe mais de uma forma de oração. Tem aquela oração que é uma oração de adoração, que você se rende ao Senhor e declara a beleza, a santidade dele. Tem o que nós fizemos aqui, orações de intercessão, quando alguém ora por um outro, por uma causa de um outro. Tem uma oração de ação de graças, que provavelmente vocês devem fazer diariamente. Senhor, muito obrigado pelo dia, pelo pão que está à mesa, o alimento sobre a mesa, enfim. São muitas as orações que nós podemos fazer e o objetivo de Paulo não é listar todas essas orações. Mas ele está usando aqui um recurso de linguagem, afinal de contas, Paulo é um cara que sabe falar muito bem. Ele aprende do melhor mestre do seu tempo. Né? Então, Paulo não é só pregador, mas ele é filósofo, ele é um professor, ele é um sábio. Então, ele usa de um recurso de linguagem
combinando aqui vários termos relacionados à oração, súplica, oração, intercessão, ação de graças, para criar um efeito acumulativo. E com esse efeito acumulativo, chamar a atenção do povo para a necessidade de orar. Então uma coisa é se eu falar assim, Gabriel, você precisa orar. Outra coisa é eu falar assim, Gabriel, você precisa chegar diante de Deus, cara, com súplica, com oração, com intercessão, com ação de graça. Vai gerando dentro da pessoa um sentimento acumulativo que traz ainda mais essa necessidade da oração. E, em outras palavras, o que Paulo está falando é, gente, vocês precisam orar. E fazer todos os tipos de oração. Por todas as pessoas. Porque esse é o detalhe do texto. O versículo 1 fala isso. Façam isso em favor de todas as pessoas. E aí no versículo 2, ele ainda começa a ser um pouquinho mais específico. No versículo 2, ele diz assim: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que, ou seja, tem um objetivo. Não é simplesmente ora aí pelas autoridades. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. Gente, quem não quer uma vida mansa, uma vida tranquila, uma vida com piedade e respeito? Acho que todos nós aqui estamos, de certa forma, procurando essa vida. Segura, tranquila. Quando a gente vai procurar um lugar para morar, a gente vai observar as condições, o bairro, se é um lugar seguro. Quando a gente vai casar, a gente vai fazer as considerações todas para construir uma família, sabe, que possa ter ali os recursos necessários para viver uma vida tranquila. A gente observa todas essas coisas. E Paulo está falando que quando você ora por um outro que exerce autoridade, você ora justamente com esse intuito de que você também possa, a partir da autoridade que ele exerce, se for uma autoridade que é conduzida pela vontade de Deus, né, para que você tenha então essa vida mansa, tranquila, cheia de piedade e respeito. Afinal de contas, o texto bíblico diz que se nós temos um governante que é mau, o povo sofre. E não precisa nem do texto bíblico para dizer isso. Né? Nós sabemos de vivência. Quando você tem um líder que é ruim na empresa, na escola, o povo ali que é liderado por ele sofre. Né? As pessoas sofrem com más lideranças. Então nós precisamos sim orar em favor de todos que exercem autoridade, não só por aqueles que nós entendemos que exercem uma autoridade ruim, mas por aqueles que exercem boa influência também, para que continuem sendo autoridades honestas, transparentes e assim por diante. Reis e autoridades mencionados aqui, eles entram nesse pacote do todos, né, por quem nós devemos orar. Eu acredito que a inspiração da palavra e a sua natureza viva, ou seja, essa palavra, por mais que ela tenha muitos anos de escrita, ela é viva e alcança o nosso coração nos dias de hoje. Ela alcança o nosso coração especialmente numa realidade dos nossos dias em que há uma grande dificuldade com as figuras de autoridade. Se vocês observarem, as pessoas têm dificuldade com autoridades. Né? Eu não sei qual é o fator exato que nos leva a esse momento, né? Mas principalmente uma geração mais nova, ela tem uma dificuldade, talvez por alguma questão de como foram criados, né? Sem muitos ensinos devidos, com muita liberdade, não sei. Né? Talvez a gente teria que conversar com algum especialista para chegar a conclusões melhores, mas acho que todos nós podemos constatar aqui que as pessoas têm dificuldade com a autoridade, talvez nós tenhamos dificuldade com a autoridade. Né? Com alguém que está exercendo essa palavra de governo sobre a nossa vida, né? De alguma maneira, de liderança. Né? Mas existe um fim pelo qual nós devemos orar por essas pessoas, e nós estávamos falando sobre isso. A vida mansa, a vida tranquila, a piedade, o respeito. Esse é o estilo de vida que corresponde ao que a sã doutrina tem para nós, ao que a palavra de Deus tem para nós. Certo? A vida de saúde, ela propõe isso.
Quem tem saúde vive uma vida mansa e tranquila. Então a gente precisa, não só a nível do estudo bíblico, mas a nível da nossa vida pessoal e profissional e dos relacionamentos, também orar para que as pessoas possam exercer autoridades que sejam saudáveis, né? Exercer lideranças que sejam saudáveis, para que o povo e para que nós também possamos desfrutar disso. A gente não pode deixar de observar que o texto ele tem também um tom evangelístico, certo? Ele faz a delimitação ali, orem pelos reis e pelas autoridades, mas eles falam também, orem em favor de todas as pessoas. E isso aqui é importante porque para nós talvez isso seja muito óbvio, de que a gente tem que pregar o evangelho, de que a gente tem que ir. Muito se fala sobre a grande comissão, né? Ide por todo mundo. Mas Paulo, ele está aqui, e Timóteo entendeu isso, ele está refutando, ou seja, ele está indo contra um falso ensinamento que se tinha dos falsos mestres, né? Que eles subestimavam a importância de levar o evangelho aos gentios. Então você tem dois grupos lá na igreja primitiva. Você tem os judeus convertidos ao cristianismo, certo? E você tem os gentios, os não-judeus, que o Senhor acolheu. Ele falou assim, agora é um só povo, não é só mais Israel, o povo de Deus. Vai incluir todo mundo. E aí, o que acontece? Alguns judeus convertidos, que estavam ali no lugar de ensino, eles estavam deixando meio que de escanteio a importância de levar o evangelho para os gentios. Vamos só pregar para os judeus, para aqueles que já são da nossa tradição. E aí, Paulo ele aqui vem com essa palavra assim, gente, orem mesmo. E um detalhe, orem por todas as pessoas. Ele traz esse tom evangelístico, ele inclui gentios, né, as orações ali daqueles que eram judeus. A gente observa isso melhor na carta de Efésios. Nós estamos falando da igreja de Éfeso, mas essa não é a carta para a igreja, essa é a carta para o pastor da igreja, que é Timóteo. Mas lá na carta de Efésios, é justamente essa conversa. Paulo ele fala assim, Jesus derrubou o muro da inimizade. E esse muro da inimizade ele está em duas instâncias. Primeiro, de nós com o Senhor. Sabemos que no templo tinha um véu, o véu foi rasgado e a gente tem acesso à presença de Deus. E o muro da inimizade também era do povo de Deus e os demais povos. Ele derruba o muro e ele fala assim, agora vocês são um povo só. E os que se achegarem a mim são feitos os meus filhos. Né? É isso. Então, aqui a gente tem que entender muito bem o que Paulo está dizendo, né? E quando ele fala assim, orem por todas as pessoas, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos, a gente tem que tomar um cuidado também. Porque existe uma doutrina, uma falsa doutrina, que é o universalismo, que ele sugere que todas as pessoas, no final das contas, vão ser salvas. E a gente precisa tomar um cuidado disso, porque isso cai em contradição com muitos outros pontos do texto bíblico. Né? A palavra de Deus fala sobre aquele que crê, aquele que confessa com a boca Jesus. Né? Então, quando a gente vê aqui que o Senhor deseja que todos sejam salvos, é o mesmo de, por exemplo, eu desejar que todos vocês tenham uma vida boa, mas a escolha, no final das contas, né, de cada um de vocês vai conduzir vocês ou não para essa vida boa. Então, é desejo de Deus, é agradável a Deus que todos sejam salvos, embora essa não seja a realidade. Sabemos dos muitos que negam o Senhor, que rejeitam o Senhor, que não abrem o seu coração, que endurecem o seu coração. Né? Então, isso aqui é muito importante da gente entender também dentro desse texto. Tem algumas coisas que precisam estar bem definidas no nosso coração. Né? É de que existe uma oferta da parte de Deus, gratuita e universal do Evangelho para cada ser humano. É isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente fala Deus deseja que todos sejam salvos, é porque Ele oferece a cada um o Cristo. Ele oferece a cada um a salvação em Cristo. E aí a gente precisa entender isso porque essa é uma oferta com um objetivo também. Olha só, para que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. É o versículo 4. Então, ele está dizendo lá, orem em favor dos reis,
tenham vida mansa, tranquila. Isso é bom, é aceitável diante de Deus. Ele deseja que vocês sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é uma expressão que destaca esse aspecto cognitivo da fé. A fé, ela não tem a ver só com um sentimento de alguém que crê, mas a fé ela tem a ver também com a disposição de alguém buscar conhecimento. Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, que todas as coisas que ele experimentou, todos os títulos que ele teve, nada se compara, na verdade tudo é comparado como lixo, menos que lixo, quando é colocado ao lado da sublimidade de conhecer a Cristo. Então, quando a gente fala de fé, a gente não está falando só sobre uma emoção, sobre um arrepio, um quentinho no coração, que dá mesmo nos tempos de louvor, de oração, quando alguém te abraça, quando alguém ora por você. Também é. Mas a fé precisa nos levar ao conhecimento de Deus. É um impulso, é um trampolim para que a gente possa, então, conhecer plenamente a verdade. Até porque a verdade nos liberta. E isso não é jargão político, isso é verdade bíblica. Né? Infelizmente, às vezes a gente vê algumas pessoas pegando frases bíblicas, sejam políticos ou não, e fazendo disso, sabe, expressões como se fossem delas. Né? Quem nunca viu num carro lá, tudo posso naquele que me fortalece, né? Quem nunca viu muitos textos sendo usados completamente fora do contexto. Não sei se vocês sabem, mas o tudo posso, antes Paulo fala assim, gente, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter muita coisa. Eu sei o que é ter uma mesa farta, mas eu sei o que é não ter nada para comer. Então tudo posso naquele que me fortalece. Estou falando sobre uma vida de alguém que vive bem, independente em toda e qualquer situação. Né? Mas a gente gosta de pegar as coisas que soam frases de efeito. Né? Mas isso é uma verdade de Deus. A verdade, ela liberta. E nós precisamos, então, quando conhecemos a Cristo, quando nos convertemos, conhecer essas verdades de Deus. Né? Eu estou escrevendo um material, já tenho compartilhado algumas coisas com o Vini, né? Que fala justamente sobre isso. Acho que todo mundo sabe que nós devemos ir pregar o evangelho, o ID. Já está claro para todo mundo. Só que o texto não fica por aí. Ele fala, vão, batizem, façam discípulos e ensinem a tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, quando Cristo fala. Né? Existe, então, no ir, uma parte que é o ensinar. E aí ensinar o quê? As ordenanças, as verdades de Cristo. Para que o nosso coração seja liberto dos nossos achismos, do nosso eu. Porque eu estava conversando com a Ju, minha esposa, essa semana, e a gente estava falando sobre como as pessoas consideram que existem muitas verdades, verdades a níveis pessoais. Mas nós, como cristãos, precisamos mesmo acolher no nosso coração que há apenas uma verdade, a saber, Cristo. E tudo que está fora de Cristo é mentira, é engano, é sofisma, são coisas humanas. E não necessariamente mentira e engano, as coisas que não são de Deus, elas são más, fazem mal, mas não são de Deus. Né? Então é importante a gente entender isso, porque isso vai conduzir o nosso coração a um caminho de verdade. Porque é isso que agora o texto vai dizer nos versículos de 5 a 7. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus, homem. Há um só Deus, um só mediador. Os versículos 5 e 6 aqui que nós lemos agora, ele estabelece então algumas bases muito importantes para a nossa fé. Primeiro, um só Deus, justo, verdadeiro, mediante outros deuses que sim, nós criamos, nós pensamos, né? As pessoas servem, mas um só é Deus verdadeiro. Né? As pessoas, elas acham que possuem seus próprios deuses, suas próprias verdades, pensam assim, mas nós entendemos que a única forma de sermos salvos, a única forma de vivermos uma espiritualidade que é devida, que é coerente, é mediante a salvação que vem desse único e verdadeiro Deus por meio de Cristo, que é o mediador.
Sabe como eu costumo pensar em Cristo? É, de uma maneira muito simples, para a gente entender. A gente usa muito o Instagram, não sei se vocês usam, né? Mas eu gosto bastante das redes sociais e uso, enfim, para produzir os conteúdos, compartilhar o evangelho. E tem uma coisa que a gente faz, nem todos, mas muitas pessoas, que é colocar filtro numa foto. Então você tira uma foto e antes de você postar, ou você edita ela ou você coloca um filtro. E o que é um filtro se não algo que você coloca sobre aquilo que de fato é? Para que tenha uma outra aparência? Para que seja percebido e visto de outra maneira? A gente pode compreender o Cristo, e aí, gente, estou sendo bem simplório, tem muito mais do que isso, tá? Mas como esse filtro sobre as nossas vidas. Deus, ele olha para nós e nos enxerga como pecadores com os quais ele não pode se relacionar por causa da sua santidade. Vem Cristo como um filtro e ele, de certa forma, traz para nós uma outra aparência, uma outra forma do Senhor Deus nos perceber. Agora, por meio da santidade de Cristo, por meio da pureza de Cristo, o Senhor também nos enxerga como seus santos. O Senhor também nos enxerga como uma igreja pura. Mas não tem nada a ver com a gente, percebe? Tem a ver com Cristo. É esse filtro que é colocado sobre a nossa vida, de maneira simplória, mas assim que a gente precisa entender. Isso tem a ver com mediação, certo? É alguém que é colocado entre dois, para que haja a possibilidade desses dois se relacionarem, certo? Então, se vocês pensarem na vida de vocês, talvez tenham existido situações assim, que alguém mediou o contato com o outro. Vou te apresentar para alguém, vou te apresentar para não sei quem, vai ser legal você ter uma amizade, vai ser legal, né, você ter um contato profissional e tal. Cristo é esse mediador. E o único que poderia fazer isso. Porque não há nenhum outro igual a ele, justo, santo, perfeito, que pudesse fazer isso. Ele faz isso e nos coloca agora aos pés do Senhor. Não há lugar para outros intermediários. Não há lugares para líderes religiosos, até pastores que muitas vezes se colocam nesse lugar também, de abuso de autoridade, de abuso da fé sincera das pessoas, se colocando como aquele que pode levar as pessoas até Deus. Não, vem aqui para a minha igreja, venha, escute a minha pregação, dê oferta na minha igreja, porque aqui eu vou te ensinar as chaves, os segredos, eu vou te dar os passos para você ter uma vida bem-sucedida e uma vida com o Senhor. Não creiam nessas coisas. Porque se o pregador não aponta para Cristo e aponta para si mesmo, ele é um falso mestre. Porque o único meio de você ter uma vida com Deus não é ouvindo a minha pregação. É se relacionando com Jesus. É claro que Jesus, ele usa homens e mulheres de boa fé, de boa consciência, de coração puro, para levar o evangelho até outras pessoas. Mas essas pessoas precisam sempre apontar para Cristo. Né? Eu costumo dizer que só existe um bom pastor e não sou eu. Esse bom pastor é Jesus. João capítulo 10 fala sobre isso. Eu sou o bom pastor. Jesus falando, vocês são as minhas ovelhas. Vocês conhecem a minha voz. Né? Da minha vocês podem se esquecer. Mas a voz de Cristo, que ecoa no nosso coração, a gente não esquece. Então é muito importante dizer isso, porque a gente às vezes coloca pessoas num lugar, quase que num trono. Num lugar de maior sabedoria, num lugar de maior conhecimento, num lugar quase como se essas pessoas elas fossem mais próximas de Deus do que a gente. Talvez elas sejam mais maduras na fé, talvez elas tenham mais conhecimento porque estudaram mais, mas em relação à proximidade com o Senhor, nós estamos todos no mesmo lugar. Porque a distância que nós temos que percorrer até o Senhor, gente, é só uma oração. Essa vai ser a maior distância que você vai percorrer até Jesus. Uma oração. É só você dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala comigo. E Ele está ali. Você vai ter consciência da presença dEle. Então, não pensem que existem pessoas que possam substituir os caminhos que vocês precisam trilhar. Não existe um oráculo gospel, alguém que você consulte para saber se é para você fazer isso ou aquilo.
É lógico que na multidão dos conselhos existe sabedoria, você vai perguntar, mas no final das contas, a voz que você tem que ouvir e seguir é a voz do bom pastor Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. É bom que tenhamos pessoas sábias entre nós, é muito bom, mas elas precisam estar no lugar delas, no nosso coração, e Cristo no lugar de governo no nosso coração. Essa é a primeira parte, e a segunda agora, um pouco mais rápida, mais objetiva, ele começa a falar sobre, então, as diretrizes para a vida de oração. E aí ele vai separar entre homens e mulheres. Então, a gente vai falar tanto dos homens quanto das mulheres. São os versículos que nós lemos aqui, que falam assim, homem, ore em todos os lugares, levantem suas mãos, mulheres, da mesma forma, né, façam isso, mas também se preocupem com o traje de vocês, enfim, a gente vai falar sobre isso. Paulo, ele está falando sobre preocupações específicas relacionadas a cada um desses grupos, dos homens e das mulheres. E a gente precisa entender que o texto bíblico, gente, não é um texto solto, no sentido de não estar dentro de um momento da história. Ele está num contexto que é diferente do nosso, ok? Ele está num contexto em que homens e mulheres tinham direitos diferentes do nosso. Ele está num contexto de que homens e mulheres eram percebidos de uma maneira diferente da nossa. A gente tem 2000 anos de história de diferença. Não dá para querer que o texto bíblico tenha a mesma percepção dos direitos civis que nós temos hoje. Isso se chama anacronismo, é equivocado, não tem como. Então a gente precisa observar o texto a partir da realidade dele e entender que, por ser palavra de Deus, é viva e ainda fala conosco, mas dentro daquilo que nós vivemos também, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro aos homens que aqui estão. O texto bíblico diz para nós, homens, orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, orem em todos os lugares, mas que haja pureza no coração de vocês em lugar de ira e contenda. O homem, ele acaba sendo um pouquinho mais irado, se bem que tem umas mulheres que são também, né? Mas o homem, ele é mais fácil de querer resolver as coisas, no sentido assim, da hombridade. Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, deixa que eu aconteço, tal. E ele está falando sobre assim, homens, orem, mas que haja pureza no coração de vocês em lugar da ira, que haja pureza no lugar da contenda, da animosidade. Vocês precisam promover unidade nos ambientes que vocês fazem parte. É basicamente isso que o Paulo está dizendo. Se a gente observar melhor o contexto em que o texto está sendo aplicado. Ele fala sobre isso, levantar as mãos santas, abençoar os lugares, promover a unidade. Levantar as mãos não é só um gesto de abençoar, mas levantar as mãos é um gesto também de me colocar à disposição de dar a mão para um outro alguém. Então, promover um ambiente de paz, de reconciliação, mas é um ambiente de unidade também. É responsabilidade nossa como homens, nossa como esposos, aqueles que são pais, como pais, de promover a unidade, a paz dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, dentro dos ambientes que nós convivemos. Isso não significa, gente, que nós não vamos defender a nossa família quando for necessário. Que nós não vamos defender os nossos direitos quando necessário. Que nós não vamos defender aquilo que faz sentido quando necessário. Porque eu também conheço outros homens que, por causa de textos como esse, não seriam capazes de entrar em uma briga com ninguém, né, para salvar a vida da sua família. Porque não, tem que deixar, porque tem que dar uma face e a outra. O texto bíblico ele tem ali uma necessidade de ser entendido com equilíbrio. Porque o homem ainda assim é esse que precisa sim se colocar ali como aquele que vai trazer segurança para a sua família, né? E quando eu falo de família, não só esposas, filhos, sabe? Mas os irmãos, enfim, os familiares. A gente precisa defender também os nossos direitos. Então, tem um ponto de equilíbrio aqui, tá, gente? Porque senão também nós criamos homens que não são capazes de se levantar e se posicionar quando for necessário. Então não é contra isso, não é contra o posicionamento que Paulo está falando, mas é contra a falta de unidade, é contra a ira excessiva.
Então, homens, o nosso conselho para nós hoje, já que a gente está falando de oração, é: orem sempre em todos os lugares, levantem as mãos santas, abençoem os lugares e promovam unidade nesses lugares. Sejam vocês esses os primeiros a fazer isso quando ninguém mais quer fazer, né? Existe uma responsabilidade sobre nós. Agora, o texto também fala com as mulheres. E o das mulheres, ele começa dizendo no versículo 9: mulheres, da mesma forma. A gente precisa observar o texto. Da mesma forma significa, então, assim como os homens, também sejam essas que vão promover unidade, também sejam essas que vão promover paz, não sejam iradas, rixosas. Mas para vocês, mulheres, eu preciso falar algo mais. E ele diz assim: sejam conhecidas por suas obras e vidas dedicadas a Deus. A sua preocupação com o caráter precisa estar acima da sua preocupação com a aparência. Por que Paulo fala com as mulheres sobre isso, não com os homens? Porque a maioria dos homens não está nem aí para aparência. Mas ele sabe que para as mulheres, não só do nosso tempo, mas daquele tempo, isso é uma coisa que cai no coração de uma maneira muito pesada. Né? Nos últimos anos de pastoreio, de aconselhamentos, quantas vezes, né, e os aconselhamentos com mulheres, eu sempre levo a minha esposa junto, né? Mas quantas mulheres nós tivemos que aconselhar que tinham uma questão de se comparar, de sempre estar se colocando num lugar de inferioridade, de preocupação com a sua aparência, e isso afeta a autoestima, isso afeta a confiança, isso afeta o todo. E Paulo está falando sobre isso, olha, o caráter de vocês é mais importante do que a aparência de vocês. As boas obras que vocês produzem, a vida dedicada a Deus é mais importante do que os adornos, como ele diz aqui, né? Do que. Cadê? Do que as tranças no cabelo, o ouro, as pérolas, as roupas caras. Eu acho que nos dias de hoje, Paulo ia falar isso para os homens também, principalmente no contexto brasileiro, que é um contexto de ostentação. Né? A gente tem muito isso no Brasil. É, não sei se é influência gringa, mas a gente tem essa realidade aqui. Paulo está dizendo assim: então, se eu puder dar um conselho para vocês, mulheres, vistam-se com decência, bom senso, modéstia, e preocupem-se com o coração de vocês. Mais uma vez, não é que a mulher não possa se arrumar. Falando as mulheres aqui, né? Não é que vocês não possam se preocupar com a aparência de vocês, mas é trazer um equilíbrio. A, a busca por um bom caráter precisa ser maior do que a busca por uma boa aparência. A busca por uma vida dedicada a Deus precisa ser maior do que de uma vida dedicada à beleza, né? Porque antes importa a gente estar diante de Deus da maneira que é devida do que de uma maneira bela, né? Porque diante do Senhor, na verdade, ele é aquele que Apocalipse vai falar que os seus olhos são como de fogo. E os olhos de fogo significa que ele consome toda a máscara, toda a produção que a gente pode fazer e ele enxerga aquilo que de fato é. O que o fogo faz? O fogo consome, não é? Então ele destrói tudo aquilo que a gente pode produzir e fingir que é para enxergar aquilo que de fato é. Então, mais importante do que a aparência que vocês se colocam diante de Deus e das pessoas é o caráter que vocês têm diante de Deus e diante dessas pessoas. O que Paulo está dizendo então? Gente, nenhuma dessas coisas, que nenhuma delas venham atrapalhar a nossa disposição para orar. Homens, que a animosidade de vocês não venha atrapalhar a oração de vocês. Mulheres, que a preocupação excessiva com a aparência não venha atrapalhar a oração de vocês. E aí Paulo, nos versículos de 11 a 15, ele entra em um detalhe muito específico daquela igreja, daquele tempo, daquele momento. E esses versículos são alvos de inúmeros debates. Muito se fala hoje sobre o papel da mulher na igreja, né? Então eu quero ser muito objetivo e trazer a visão do texto bíblico para esse texto e assim como a visão da nossa igreja. Aqui nós temos um contexto em que apenas os homens poderiam frequentar as escolas que ensinassem a ele a fé, os preceitos religiosos, teologia. Ok? Então só homens poderiam ser sacerdotes, só homens poderiam ser mestres da lei, só homens frequentavam alguns ensinos
dentro da sinagoga. E o que acontece? Agora, homens e mulheres se convertem, e nessa comunidade de Efésios, algumas mulheres estavam interrompendo o culto, interrompendo o momento do ensino, para fazer alguns tipos de perguntas que teoricamente seriam perguntas básicas, impedindo o avanço, a maturidade, né, daquele momento. Então Paulo ele fala para essas mulheres o seguinte: mulheres, nesse momento do culto, nesse tempo aqui, permaneçam em silêncio e na casa de vocês perguntem para os homens que já receberam essa instrução. O objetivo era que a comunidade ela avançasse e não ficasse voltando aos ensinamentos básicos, às coisas que já precisariam estar resolvidas, mas era completamente compreensível, porque essas mulheres elas não tinham o acesso que os homens tinham. Né? Se hoje, nos nossos dias, você tem muito mais homem falando de teologia do que mulher, imagina naquele tempo. E hoje que as mulheres têm acesso, têm possibilidades. Né? Então a gente precisa observar também esse contexto. E quando Paulo fala assim, olha, eu não permito que vocês façam isso, não é abuso de autoridade. Paulo é apóstolo. Paulo é o responsável pelaquela igreja, ele tem consciência da autoridade apostólica dele. Então ele não traz só uma opinião dele. Ó, eu acho que você... Não, ele está trazendo... Ele tinha uma responsabilidade de dizer como aquela comunidade deveria ser conduzida. Ele tinha a responsabilidade de dizer para elas, né, como elas deveriam se portar dentro da igreja. E aí, por isso eu disse, é importante a gente conhecer o contexto histórico, cultural, porque senão a gente hoje fala assim, mulheres, vocês não podem ensinar na igreja. Vocês têm que ficar calada. Soa pesado, né? É que a gente, homem, faz a leitura, talvez não sinta tanto peso. Mas vocês, mulheres, ao fazerem a leitura desse texto, falam assim, meu Deus, ele não permite que a mulher ensine, fiquem em silêncio, fiquem caladas, né? Porque não foi primeiro o Adão que foi enganado, mas foi a Eva que foi iludida. Então, que peso que está sendo colocado sobre a mulher? Mas é diante dessa realidade, desse contexto, né, de que o bom andamento do culto estava sendo atrapalhado. E existia um meio para corrigir isso, que era as mulheres serem ensinadas pelos seus esposos. Então, é importante a gente trazer isso daqui, né, e assim encerro a minha fala de hoje, porque nós como igreja, nós entendemos que homens e mulheres, eles têm, obviamente, papéis distintos. Nós somos uma igreja que acredita que eles são complementares, ou seja, a mulher, ela vai complementar o homem vai complementar a mulher, né? E a gente acredita muito de que a mulher pode ensinar. Vocês vão ver aqui mulheres ensinando, mulheres pregando, tudo mais. Embora também acreditemos que o governo, a presidência da igreja seja responsabilidade dos homens, assim como o sacerdócio, a autoridade dentro dos seus lares. Mas nós entendemos que a mulher ela tem sim esse lugar de ensinar, esse lugar de falar também dentro das igrejas, e que isso aqui é uma questão local, né? Então, o que a gente pode observar de tudo que foi dito hoje? Muitas coisas, né? E talvez algumas pessoas até estranham, né, quando me escutam pregar, porque muitos pregadores hoje, eles costumam sempre trazer uma aplicação, enfim, vivam dessa maneira. Mas a minha proposta para vocês é, mediante tudo isso que foi falado, pensem, reflitam, façam perguntas, questionem o coração de vocês, para que assim vocês cheguem a conclusões cristãs, coerentes, e passam a viver a vida de vocês dessa maneira. Normalmente, quando alguém fala pra gente, faz assim, 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 a gente às vezes não faz, não vive assim. Porque a gente quer tirar as nossas próprias conclusões. Então eu prefiro dizer para vocês, olha, o texto está falando sobre isso, pensem, questionem. Porque senão a gente começa a aceitar tudo e qualquer coisa que as pessoas estão falando. Então, hoje o texto nos diz, mediante as necessidades que nós temos, a resposta é a vida de oração. Orem por todas as pessoas. Orem pelas autoridades. Homens, orem com mãos santas, que promovem unidade e paz. Mulheres, também façam isso. Tomem cuidado com as preocupações do coração de vocês. Né? É isso que o texto está nos dizendo hoje.
Eu espero que você possa trazer isso como uma prática para a sua vida. Eu espero que vocês, homens que aqui estão, possam chegar nas casas de vocês, nos lugares que vocês frequentam e ser esses promotores de unidade e paz. Vocês, mulheres, também, espero que vocês consigam fazer isso e que o coração de vocês entenda que muito maior é o caráter de vocês do que qualquer outra coisa que vocês possam querer mostrar. Né? Esse é o desejo do meu coração para a nossa comunidade, é o que Paulo instruiu essa comunidade, e que todos nós aqui entendamos uma coisa, de que só há um Deus. Isso existe uma forma de nós chegarmos até esse Deus, que é por meio de Jesus. A palavra nos diz que Jesus é rico em misericórdia. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas eu não sei mesmo como vocês chegaram aqui, como o coração de vocês veio para esse tempo aqui hoje. Mas o que eu posso dizer para vocês é que Jesus, ele é rico em misericórdia. Ele é rico em generosidade. Ele é rico em bondade. E existe uma palavra que fala sobre bondade e misericórdia de Deus, nos perseguindo, nos seguindo dia após dia, de geração em geração. Que essa realidade possa alcançar hoje o coração de vocês e amanhã a da família de vocês, dos amigos de vocês, dos filhos de vocês, de geração em geração. Deus é bom, gente. O tempo todo, Ele é bom. E nós precisamos crer nessa verdade. Né? O texto bíblico nos diz que aquele que acredita em Deus é necessário que ele creia que Ele é real, que Ele é bondoso. Né? Então não tem a ver só com o sentimento, mas com crer, com conhecer. Conheçam a Deus. Eu espero hoje ter inspirado vocês um pouco mais a conhecer o Senhor. Não existe nada que é comparado a esse sentimento de conhecer a Deus. Nada é melhor do que isso. Até porque a vida eterna é essa. João 17 fala isso. Conhecer a Cristo Jesus e ao Senhor Deus. Então, se nós queremos passar a eternidade com Ele, né, viver nos céus com o Senhor, com Cristo Jesus, hoje isso já precisa ser uma motivação do nosso coração. Porque senão o céu não vai ser um lugar interessante para nós. Não vai ser um lugar que nós vamos querer estar. Eu oro então, eu vou orar agora por vocês, nesse sentido, que vocês queiram conhecer a Cristo, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu oro para que cada um que aqui está tenha um desejo profundo por conhecer o Senhor. Um desejo profundo, Pai, por querer ter a sua vida conduzida pelo Senhor. Pai, certamente são muitas as coisas que passam no coração, muitas as demandas, muitas as coisas para tomar decisões, para pensar sobre. Mas hoje aqui eles têm a oportunidade, Deus, de confiar o governo de suas vidas ao Senhor, aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, aquele que é rico em bondade e misericórdia. Pai, nós pedimos mesmo, nós queremos construir a nossa vida em Ti. Então, nos conduza em tudo, Senhor. Nos conduza primeiramente ao conhecimento do Senhor, mas alcança também as nossas necessidades, o nosso coração, a nossa família. Pai, eu oro para que cada um aqui seja suprido, Pai, naquilo que precisa e que é do Senhor para eles. Eu sei que existem preocupações, Pai, financeiras, eu sei que existem preocupações familiares, eu sei que existem as carências do coração, muitas coisas, mas que nenhuma delas, Pai, venham distraí-los da sublimidade que é conhecer o Senhor Jesus, Pai. Que nada venha tirar a nossa atenção, que nada venha roubar de nós a nossa disposição para orar. Nós ouvimos hoje a importância de orar, de termos esse relacionamento com o Senhor. E eu peço que o Senhor os ajude, Pai, a desenvolver esse relacionamento saudável com o Senhor. Pai, nós colocamos sim as nossas causas diante do Senhor, porque o mesmo texto que lemos fala sobre orarmos e suplicarmos ao Senhor, colocarmos as nossas petições. Eu não sei quais são as demandas de cada um, mas nós colocamos isso diante do Senhor, na confiança de que o Senhor se revele a nós como esse Deus poderoso, generoso. Pai, nós cremos mesmo na intervenção do Senhor sobre as nossas vidas, nós confiamos nisso. É por isso que nós oramos e pedimos a cada dia mais, nos ensine a orar. Nos ensine a amar mais o Senhor. É a nossa oração
Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.